Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos pela maravilhosa oportunidade de aprendermos da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos iluminar e nos dar força. Nos dê força, Senhor, para que possamos não somente compreender, mas também praticar a tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma importante parábola de Jesus. A parábola do pai de família. E sobre essa parábola veremos uma introdução, a parábola do pai de família, propriamente dita, a importância de ouvir, elementos da parábola e uma conclusão. Introdução. A parábola nos mostra a importância de nos esforçarmos para compreender a palavra de Deus. Esta parábola que Jesus contou em apenas um versículo, ela nos mostra o quão importante é nós compreendermos a palavra de Deus. Jesus, depois de, neste capítulo 13, ter ensinado através de 7 parábolas, ele conclui com essa 8ª. Por isso é que ele diz, logo no início do versículo que nós leremos, por isso. E quando ele diz por isso, quer dizer, por conta disso que vocês acabaram de me dizer agora. Não se diz por isso sem se referir a alguma coisa que no caso da expressão seja o isso. Tudo bem? Vai ficar mais fácil lendo para explicar. Vamos ver? Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52. Leiamos juntos. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E disse-lhes Jesus: Por isso, ou seja, porque vocês entenderam o que eu disse, por isso, porque houve o entendimento daquilo que eu falei, aí ele começa a parábola propriamente dita. Todo escriba, todo estudioso da lei, todo conhecedor da lei de Deus, que se fez discípulo do reino dos céus, é semelhante a um homem, pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52. Nós vamos prosseguir e explicaremos a seguir. Vamos lá. Sendo dito após a pergunta de Jesus a seus discípulos, a expressão por isso quer dizer, bom, agora que vocês já entenderam, vocês tornaram-se instrutores na palavra de Deus, capacitados para ensinar a outros. Tremenda importância de se compreender a palavra de Deus. Logo em seguida, aos discípulos terem dito para Jesus que haviam compreendido a palavra de Deus, Jesus, nesta parábola, os equiparou às pessoas que eram estudiosas da lei de Deus, aquelas pessoas que estavam preparadas, aquelas pessoas que tinham credenciais, que tinham autorização para ensinar a palavra de Deus. E também Jesus estava se referindo ali aos escribas e fariseus que tinham se convertido, que tinham abraçado seus ensinamentos e com isso tinham se tornado um pai de família apto a distribuir tesouros. Que tesouros eram esses? Nós vamos ver daqui a pouquinho.
Jesus transmitiu aos discípulos que eles tinham que compreender a palavra de Deus antes de ensiná-la a outros. Ora, somente depois de os discípulos terem dito que compreenderam as palavras de Jesus, é que Jesus os colocou em uma situação de autorizados a levar a sua palavra. Interessante, porque pode parecer meio óbvio que os discípulos estavam capacitados a levar a palavra de Deus, como também qualquer outra autoridade religiosa, alguém que tinha um estudo já da palavra de Deus, um conhecimento, tinha uma formação específica, tinha feito um curso de teologia, podemos dizer assim, da época, para levar a palavra de Deus, essas pessoas poderiam fazê-la, desde que compreendessem a palavra de Deus. Os discípulos compreenderam a palavra de Deus e por isso eles foram comparados a um escriba, a um estudioso da lei que se tornava discípulo de Cristo e, por isso, apto a distribuir as riquezas acerca do reino dos céus. Mas vamos mais para frente para nos aprofundarmos um pouquinho mais nessas pessoas que são os elementos da parábola e também nos ensinamentos que esses versículos nos trazem. É importante compreender antes de ensinar. Jesus estava querendo dizer aqui que os discípulos tinham que ter um curso de teologia, uma formação teológica, fazer um curso médio de teologia ou uma faculdade antes de levar a palavra de Deus? Não, negativo. Ao contrário, Jesus deu autoridade àqueles discípulos para que levassem a palavra de Deus. Jesus não estava exigindo que eles se matriculassem em um curso específico. Jesus estava querendo que eles compreendessem a palavra de Deus antes de levá-la a outros. E com qual propósito isso? Não levar a palavra de Deus de maneira distorcida. Como que eu vou levar a palavra de Deus se eu não compreender o que a palavra de Deus quer dizer? Impossível. Jesus não quer que você leve a palavra dele se você não compreendê-la, porque senão você não vai falar de acordo com o que ele quer que fale. Traduzindo, você vai falar besteira, você vai falar absurdo, você vai falar aberrações. E ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, você vai espantar as pessoas de Cristo. Você vai ser um verdadeiro espantalho do Evangelho. Não seja um espantalho do Evangelho, tá bom? Então, prosseguindo os ensinamentos. Vamos lá. O que a médica está fazendo aqui? Brincando com o filhinho? O filhinho se parece com a médica? Não. Esta é a cena de uma médica examinando uma criança. O que a médica está fazendo? O que a médica está fazendo? Simples, examinando uma criança. Não, eu sei que os médicos examinam, mas aqui especificamente, com esse aparelho chamado estetoscópio, ali próximo ao coração da criança, você sabe o que ela está fazendo? Ouvi alguém dizer, está escutando o coração da criança? Errado. A médica não está escutando o coração da criança. Preste atenção. Viu bem? Médicos não escutam o coração. Como não? Talvez você me diga que foi ao médico e o médico escutou o teu coração. Não, eu vou te dizer que o médico não escutou o teu coração. E o que ele escutou então? Não, ele não escuta. Médico estuda não é para escutar o coração. O médico escuta para outra coisa, com aquele aparelhinho que se chama estetoscópio. Os médicos auscultam o coração. Volta aqui. Auscultar não é escutar. Auscultar é o que os médicos aprendem na faculdade.
Eles não entram na faculdade para escutar o coração. Para escutarmos o coração, nós não precisamos de faculdade. Basta não sermos surdos ou termos alguma deficiência auditiva. Então, vamos ver o que é auscultar e o que isso tem a ver com a aula de hoje. Tudo! Auscultar em medicina é a ação de escutar os barulhos interiores de um organismo, controlando desta forma o funcionamento de um órgão, a fim de perceber uma anomalia ou não. Ausculta, do latim auscultatio. Olha só que interessante. Eu sublinhei aqui duas palavras que foram escutar, é verdade? Mais que duas palavras. Uma palavra e uma expressão. Auscultar é escutar a fim de perceber alguma coisa, ou uma anomalia, ou a ausência de uma anomalia. Não é simplesmente escutar, é escutar com atenção, é escutar procurando alguma coisa. E, de curiosidade, os médicos auscultam não só o coração, mas também outros órgãos, pulmão e os intestinos também. Nós vamos ver alguma coisa aqui pela frente, no momento medicina da nossa escola bíblica. A auscultação é uma habilidade clínica que vale a pena aprender. A capacidade de identificar com precisão vários sons do coração, pulmão e sons do intestino pode ajudá-lo a rapidamente e eficientemente avaliar os pacientes e monitorar sua condição. Aqui é óbvio, direcionado especificamente para os médicos. Então, os médicos auscultam corações, pulmões e também intestino. E eu achei interessante uma orientação em um site de medicina que fala sobre esse processo de auscultação. E achei bastante semelhante ao que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Não somente escutá-la, mas escutá-la a fim de entendermos, escutarmos procurando conhecer o que ela quer nos dizer. Não simplesmente ler, mas ler querendo compreender, procurando alguma coisa na palavra de Deus que possa nos trazer ao conhecimento algo da parte de Deus. Não lê-la por simplesmente ler, mas ler estudando-a. Um professor, uma universidade e também arqueólogo, Rodrigo Silva, ele comentou certa vez que se disse da palavra de Deus que sua leitura deveria ser proibida. Deveria ser obrigatório o estudo. O que ele quis dizer com isso? A leitura é boa? É. Mas só a leitura em si não é suficiente. Você tem que ler procurando compreender. Não ler como se lê um jornal, mas ler como se a tua vida dependesse daquilo. Como se fosse a tua chance de passar na única vaga que tem disponível naquele concurso que você tanto quer prestar. Ler com atenção. Eu sei que o pessoal que estuda sabe muito bem o que eu quero dizer. É ler com atenção. E vamos lá para algumas informações sobre de novo a palavra, né? Auscultação. As seguintes condições irão ajudá-lo a executar uma auscultação adequada. Uma sala tranquila, bem iluminada e aquecida. Voltando para mim,
Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos procurar condições adequadas. O médico tem uma sala tranquila, iluminada e uma temperatura agradável. Isso ajuda no processo de auscultar o coração. Uma sala barulhenta, com certeza, não é um ambiente adequado para ele poder compreender o que quer dizer aqueles sons que chegam até o seu sistema auditivo. O que é necessário também? Um paciente adequadamente despido. Totalmente? Não, adequadamente. Isso permite que você coloque o estetoscópio diretamente no peito ou nas costas e vai eliminar distorções e ruídos de atrito da roupa. Interessante. Muitos médicos, eles procuram auscultar, não sobre a roupa, mas pede para que você tire a roupa ou abra a camisa para que ele possa auscultar sem a interferência dos ruídos. Você deve procurar ler a Bíblia também, não só num ambiente agradável, bem iluminado, um ambiente confortável, mas também um ambiente sem barulho, sem ruído, porque o ruído, da mesma forma que atrapalha o médico de auscultar, vai te atrapalhar de compreender o que a palavra de Deus quer dizer. Não adianta você querer estudar a Bíblia com a televisão ligada. Não adianta você querer ler a Bíblia com o rádio ligado. Não adianta você querer ler a Bíblia no meio de uma bagunça. Você até pode ler, mas o ideal, da mesma maneira que o médico pode, em um determinado momento, por falta de condições, auscultar da maneira que ele conseguir. Mas se você tem condições, elimine o ruído, procure um local confortável e dedique sua atenção àquilo que se está lendo. Também, a capacidade de examinar o paciente deitado, sentado, em posições de decúbito lateral esquerdo. Você pode ouvir sons diferentes, especialmente os anormais, em posições diferentes. Volte aqui. Então, eu tenho algumas versões de Bíblia. Eu leio uma revista atualizada, uma versão revista atualizada, leio numa versão revista e corrigida, numa corrigida fiel, numa versão dos monges da Bélgica, nova versão internacional, na linguagem de hoje também. São várias versões e muitas vezes uma palavra completa o sentido daquilo que na outra versão não ficou tão claro. Da mesma forma que o médico, quando vai auscultar alguém, muitas vezes pede para a pessoa ficar sentada, deitada, virada de um lado. Ele quer examinar em todas as possíveis posições para chegar a uma conclusão mais adequada sobre aquilo que ele está ouvindo. Então, quando alguém te falar algo da palavra de Deus, procure verificar se está de acordo com a palavra de Deus. Havendo dúvida, consulte uma outra versão, consulte o pastor da tua igreja, consulte um amigo seu, nos consulte, manda um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, faça sinal de fumaça, qualquer coisa. E nós, se não conseguirmos responder, iremos atrás para te trazermos a resposta. E por fim, um estetoscópio com sino e diafragma, ou a capacidade de agir como um sino e diafragma. Isso é essencial. E o que isso tem a ver com o estudo da Bíblia? Nada, é que estava na sequência e eu resolvi trazer também para vocês. Vocês podem esquecer aquilo. Mas prosseguindo, a Bíblia nos fala sobre a importância de ouvirmos atentamente para que possamos compreender o que nos é dito. Caso contrário, nós teremos problema. Temos que
Ouvir atentamente. Vamos ver o que acontece com aqueles que não ouvem atentamente. Jeremias 7, versículo 24. Mas não ouviram. Algumas pessoas não ouviram o que Deus queria dizer, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Vamos lá, Jeremias está dizendo aqui que algumas pessoas não quiseram ouvir, não quiseram inclinar os seus ouvidos. Aqui, Jeremias está fazendo referência ao movimento de alguém que quer prestar atenção. Quando alguém quer prestar atenção em algo, inclina os ouvidos. Quantos de vocês já inclinaram seus ouvidos para escutar o que estava sendo falado atrás de uma porta? Então, aqui Deus quer dizer a mesma coisa. Algumas pessoas não quiseram inclinar os seus ouvidos. Tem gente que está rindo porque já inclinou os ouvidos para escutar o que alguém estava falando atrás da porta. Que coisa, hein? Mas vamos lá, esqueça isso. Pense no seguinte: as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Peça perdão e vamos prosseguir. Então Deus está criticando as pessoas que não inclinaram seus ouvidos para ouvi-lo. Ao contrário, resolveram andar de acordo com aquilo que eles pensavam mesmo. E o que acabou acontecendo? Andaram para trás. Séculos antes de Cristo, já tinha gente que ensaiava o moonwalk, ou andar para trás, como aparece nos dias de hoje em algumas danças, algumas pessoas fazendo. Então, vamos lá. Isso não é novo, isso é bem antigo. As pessoas andam para trás porque não se inclinam para ouvir, não ouvem com atenção aquilo que Deus quer. Talvez alguém diga, eu ouço, mas não entendo. Você ouve e não entende porque não está se dedicando a compreender. Calma. É comum nós não entendermos alguma coisa. E é verdade que nós não entendemos muita coisa. Mas quando nós não entendemos, nós temos uma orientação da palavra de Deus. Inclinar os nossos ouvidos, ou seja, prestar mais atenção. Você pode nesse momento não estar compreendendo algumas coisas, mas se você continuar prestando atenção, com certeza você compreenderá. Vamos andar um pouco mais para frente. Veja o que Jesus disse. Porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardamente, ouviram pesadamente ou ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Olha que incrível a sequência que Jesus colocou aqui. As pessoas ouviram de mau grado, ouviram de má vontade, ouviram com ouvidos pesados e fecharam os olhos. Não quiseram conhecer aquilo que estava sendo dito. Deram pouca importância àquilo que se disse. Então, o que aconteceu? Não ouvindo atentamente, não ouvindo com atenção, ela não consegue entender com o coração. A questão é a atenção. Pastor Ivaldo, me empresta umas palavras que o senhor disse agora na quinta-feira. Falta aqui foco. Foi falado sobre foco, sobre concentrar-se em alguma coisa, sobre se voltar e empenhar esforços naquele sentido. Aqui Jesus está dizendo da mesma forma. As pessoas não entenderam porque ouviram de má vontade, não se concentraram, não se dedicaram para escutar. Por isso é que não entenderam. Se tivesse havido concentração, se tivesse havido atenção, com certeza eles se compreenderiam, se converteriam, passariam a praticar aquilo que Jesus ensinou e seriam curados. Curados fisicamente,
curado na área dos sentimentos, curado na área de suas emoções. Bastaria terem se concentrado, ter empregado mais atenção, ter tido mais foco naquilo que Jesus estava ensinando. Prosseguindo, Provérbios diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que se recusa a ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Vocês estão aqui, estão ouvindo a palavra de Deus, e nós já falamos e repetimos, porque Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas aqueles que não ouvem a palavra de Deus e dizem que conversam com Deus, esse versículo os coloca em uma situação bastante delicada. Porque aqueles que se recusam a ouvir a lei de Deus, e isso foi falado no Antigo Testamento, lei se referindo à palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Então não há como aquele que se recusa, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, de sua oração será agradável a Deus. Grave. Não para você gravar no seu coração isso. Também grave em seu coração, mas eu estou dizendo que é algo grave, algo sério, algo preocupante. E por falar em ouvir, diz Jeremias: a respeito de Damasco, envergonhadas estão Amate e Arpade, e se derretem de medo, porquanto ouviram más notícias, estão agitadas como o mar, que não pode aquietar-se. Só lembrando dos dias de hoje e traçando um paralelo com estas palavras do profeta Jeremias, dizendo que Amate e Arpade estavam se derretendo de medo. Por quê? Ouviram más notícias e não estavam conseguindo se aquietar. Você conhece alguém que vive correndo atrás de más notícias para ouvir? Pessoas que ficam ligadas em notícias más são pessoas que vão viver com medo. Você está com medo? Pare de ouvir más notícias. Talvez você me diga: mas irmão Marcelo, nós temos que ser bem informados. E aí eu vou te perguntar uma coisa: quem foi o cidadão, vou usar esta palavra, que te disse que você tem que andar bem informado? E aí você me pergunta: então, irmão Marcelo, eu tenho que andar mal informado? Eu não te disse que você tem que andar mal informado. Eu quero te dizer que você não deve correr atrás de notícias más. Ah, mas eu não corro, elas que vêm atrás de mim. Então corre delas. Você entendeu o que eu disse, não entendeu? Então, se compreendeu, faça o que Jesus disse para os seus discípulos. Eu digo para você agora. Vá e ensine que essas pessoas que vivem correndo atrás de más notícias parem de correr atrás de más notícias. Desliga essa televisão. Vai orar, vai ler a Bíblia. Prosseguindo. Nessa parábola, o nosso Senhor Jesus usa 3 termos para aludir, para fazer referência aos que compartilhariam com outros as verdades que tinham aprendido de seus lábios. Fala do escriba, do discípulo e do pai de família. Vamos ver quais são esses personagens. Quem é o escriba? O escriba é um termo grego que Jesus usou para escriba. Ou seja, Jesus usou uma palavra em grego para se referir ao escriba. Jesus usou a palavra grama, que é a raiz do vocábulo gramática em português. Originalmente, os escribas eram homens letrados, homens estudados, eram professores da lei e, portanto, qualificados para ensinarem nas sinagogas. Então, o escriba era um homem estudioso e tinha credencial para ensinar a palavra de Deus. Mas Jesus disse que somente os escribas que tinham se tornado discípulos, ou seja, tinham compreendido a sua mensagem,
A mensagem de Jesus é que estavam aptos para ensinar acerca do reino dos céus da maneira adequada. O discípulo, ou aquele que é instruído acerca do reino dos céus, como diz algumas versões. Discípulo é aquele que aprende, ou o que segue o ensino de outrem, e não é apenas um aluno, mas um adepto e imitador de seu mestre. Jesus disse o seguinte: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois ou sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus disse que, para ser seu discípulo, tinha que permanecer na palavra que ele havia ensinado. Todos aqueles que compreendem a palavra de Deus, a palavra que Jesus nos traz, eles têm condição de permanecerem naquilo que foram ensinados, mas precisam compreender. E para compreender, precisa ouvir e ouvir com atenção. Prosseguindo. E o pai de família? Esta é outra descrição de um professor da palavra. E ela tem o significado de líder, autoridade do lar. É aquele que provê alimentação própria e necessária, adequando-a em todo tempo de forma justa e correta. Ou seja, pai de família é aquele que distribui os alimentos para a família. Então vamos lá. Todo escriba, todo professor da lei que se converte ao Evangelho, que compreende as verdades que Jesus ensinou, que se torna um discípulo, um seguidor de Jesus, ele está apto para tirar do seu tesouro de conhecimento alimento espiritual, da mesma maneira que um pai de família distribui o alimento, provê o alimento para os seus filhos, para a sua esposa, enfim, para a sua família. Aquele escriba, aquela pessoa estudiosa da lei, aquela pessoa que já traz dentro de si algum conhecimento, se torna habilitada a ensinar adequadamente a palavra de Deus, após compreender os ensinamentos de Jesus. Muitos escribas não são como pais de famílias, porque não são discípulos de Jesus. Têm um cabedal de conhecimento tremendo, mas, por não compreenderem as verdades ditas por Jesus, eles têm uma limitação muito grande para falar acerca do reino dos céus. Prosseguindo, o tesouro. Tesouro. Ao expor essa parábola, Martinho Lutero disse que o tesouro, ou o rico suprimento de conhecimento, nada mais é do que o conhecimento da lei e do Evangelho, pois nesses, de forma resumida, está contida a sabedoria de Deus em sua plenitude. Martinho Lutero, o conhecido como grande reformador, ele disse que, resumidamente, o conhecimento do Antigo e do Novo Testamento era esse tesouro. Tesouro da palavra de Deus, de onde se tirava coisas novas e coisas velhas. Tira-se coisas velhas da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não se renova a cada manhã? Sim, mas foi Jesus que disse que na palavra de Deus tem coisas velhas, e velhas não significa que estão próximas ao fim. Velhas aqui é no sentido de coisas antigas. Vamos a um exemplo. O salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem era o Senhor de Davi? Jesus? Não, ele estava se referindo a Deus. Hoje nós podemos dizer, o Senhor é o meu pastor. Quando nós falamos que o Senhor é o nosso pastor, é porque nós compreendemos que Jesus é hoje o nosso pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, esse versículo de que o Senhor é o nosso pastor se cumpriu em Jesus Cristo. É algo velho ou antigo
e é algo também novo para as nossas vidas. Quando nós compreendemos o Evangelho, nós chegamos a esse entendimento, que Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uma curiosidade: no Novo Testamento há duas palavras diferentes que são empregadas para tesouro. Olha só, essas duas palavras significam: uma, estocar e preservar algo. Então, tesouro é algo que eu estoco e preservo. O que eu estoco e preservo é um tesouro. E também, tesouro pode ser aquilo que você gasta, aquilo que é despendido, aquilo que você gasta de maneira extravagante. Significa que nós não devemos apenas guardar a palavra em nosso coração, mas espalhá-la com liberalidade, sem medida, à vontade. A palavra de Deus é um tesouro que, ao mesmo tempo que nós devemos guardá-la em nosso coração, nós devemos espalhá-la. E olha que fantástico, duas palavras diferentes foram utilizadas no Novo Testamento, se referindo a tesouro. Então a palavra de Deus é um tesouro que tem que ser guardado, um tesouro é algo que tem que ser guardado também, mas um tesouro também pode ser gasto. E gasto no sentido de gasto de maneira extravagante, com liberalidade e à vontade, sabendo que esse tesouro não vai acabar jamais. E agora, lembrando do nosso amado pastor Cássio também, eis um paradoxo. Volta aqui. Pastor Cássio, faz tempo que nós não ouvimos esta palavra, paradoxo, paradigma. Ouvimos algumas vezes. Em breve ouviremos novamente, presencialmente. Eu espero. E logo. Vamos prosseguir. Um paradoxo. Por que é um paradoxo? O que é um paradoxo? Algo que aparentemente é contraditório. Vamos lá. À medida que compartilhamos esse tesouro da palavra de Deus, nós o mantemos em nosso coração. À medida que nós liberamos, nós retemos. Vou dar um exemplo. Quanto mais se você ouve, vamos começar pelo fim. Se você ouve a palavra de Deus e guarda em seu coração e não a distribui, a tendência de você esquecê-la e perdê-la é grande. Mas se você ouve a palavra de Deus, compreende a palavra de Deus e distribui essa palavra, esse conhecimento vai ficando cada vez mais firme em seu coração. Isso vai ficando cada vez mais guardado na sua mente. Então, quanto mais você distribui, quanto mais você fala, quanto mais você ensina, mais você se enche desse tesouro. Interessante, né? Quanto mais você gasta, mais você retém. Eis um paradoxo. Acertei, pastor Cássio? Acertei. Obrigado, então. Conclusão. Na lição de hoje podemos destacar alguns ensinamentos. Quais ensinamentos? Somos chamados a ouvir a palavra de Deus, devemos ouvir com atenção para compreender e, após compreender, devemos transmitir. Também devemos procurar ouvir coisas boas, pois uma fonte só pode jorrar aquilo que ela tem. Se nós enchermos o nosso coração de boas coisas, com certeza teremos boas coisas para transmitir. Jesus disse o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A tua boca não vai conseguir falar de outra coisa senão daquilo de que está cheio o teu coração. Se o teu coração não estiver cheio de coisas boas, aos baldes, ele vai levar o seu conteúdo para fora através da tua boca, através das tuas palavras. Se você não se encher de coisas boas, se você não se encher da palavra de Deus, você não vai ter condição de colocar para fora a palavra de Deus. Porque Jesus disse que daquilo que há em abundância no coração, disso fala a boca.
E, finalizando, a palavra de Deus diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Em Apocalipse diz: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. A palavra de Deus diz que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Se esforce para compreender, porque se esforçando você vai ouvir uma voz doce, suave, mansa, dizendo que é para você ver, que alguém está de braços abertos para você. Esse alguém é Jesus Cristo. E ele te oferece também água, água para matar a sede. Que sede é essa? A sede que tem no teu espírito, a sede de algo que nada nessa terra pode suprir. Ele diz que quem quiser, vá até ele de graça e ele vai conceder dessa água. Essa água é a água da vida, a água que você precisa beber, a água que eu bebi, a água que eu bebo e vou continuar bebendo. Essa água é para você. Deus tem coisa boa para você, tá bem? Tenha uma ótima semana, era isso que Deus tinha para nós na tarde de hoje, na noite de hoje, ou na manhã de hoje, ou na madrugada, não sei a que hora você está assistindo, mas tenha uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Deus vos abençoe.